Fala, meus amigos caóticos, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois do último resultado da votação, para a gente saber qual seria a próxima facção que ia ter um vídeo, quem ganhou, né, vocês viram lá que foram os adeptos mecânicos. Então, hoje não poderia ser diferente. A gente vai ter que falar desses caras aí. Eu espero que vocês gostem, vai ser um grande resumo aí de um pouco da história deles. E é isso, vamos parar de enrolação e vamos falar desses caras aí. Não há verdade na carne, apenas traição. Não há força na carne, apenas fraqueza. Não há constância na carne, apenas decadência. Não há certeza na carne, exceto a morte. Credo Omniscience. Imagina um império galáctico que se apoia em máquinas colossais, naves estelares absurdas, armas inimagináveis. Agora, pensa que, nesse universo, existe uma ordem inteira de fanáticos que não veem a tecnologia só como ferramenta, mas como religião. Esses são os adeptos mecânicos, conhecidos como os servos do Deus Máquina, os senhores das forjas e talvez os maiores responsáveis por manter o Império da Humanidade de pé. A história deles começa muito antes do Imperador aparecer em cena. Marte, o planeta vermelho, já era um centro de tecnologia avançada durante a chamada Era da Tecnologia. Era dali que partiam frotas colonizadoras, máquinas e engenheiros para espalhar a humanidade pelas estrelas. Mas quando vieram as guerras da inteligência artificial, a rebelião dos Homens de Ferro, máquinas conscientes que se voltaram contra seus criadores, tudo desabou. A civilização entrou em colapso e Marte quase foi destruído. Entre a poeira e o desespero, nasceu algo novo, o culto mecânicos, uma religião que via na tecnologia uma entidade divina. Para eles, cada motor, cada arma, cada engrenagem guarda dentro de si um espírito, uma centelha sagrada chamada de espírito da máquina. Usar ou consertar uma máquina não é só questão de técnica, mas também de rituais, orações e unções sagradas. E acima de todos esses espíritos está o Omniscience, o Deus Máquina Supremo, aquele que contém todo o conhecimento do universo. Os adeptos acreditam que o Omniscience se manifesta na forma do Imperador da Humanidade, embora existam lendas de que o verdadeiro ser adorado por eles seja o Dragão do Vazio, um Titã aprisionado sobre a crosta marciana. Quando o Imperador iniciou a sua grande cruzada, ele sabia que não podia conquistar a galáxia sem o poder das forjas de Marte. Então, foi firmado o Tratado de Marte, uma aliança eterna entre a Terra e os mecânicos. O Imperador foi reconhecido como o Omniscience encarnado, e em troca, o culto mecânicos manteve sua autonomia, sua fé e sua estrutura, jurando lealdade ao Trono Dourado. Essa aliança garantiu que as legiões de Astartes, os exércitos do Império e até a própria frota imperial tivessem as armas e naves necessárias para a guerra. Mas os adeptos mecânicos não são apenas fabricantes de armas. Eles vivem para a busca pelo conhecimento, uma jornada espiritual onde acreditam que toda a sabedoria já existe no universo e precisa ser apenas redescoberta. Essa mentalidade os torna obcecados por tecnologias perdidas, chamadas de arqueotecnologia. Para os técnicos sacerdotes, encontrar um artefato antigo não é apenas útil, é um ato de fé e uma revelação sagrada. O universo não é uma caixa de quebra-cabeça que você pode desmontar e remontar, desvendando seus segredos. É algo mutável e incerto, que muda conforme você observa, que se transforma pelo próprio ato da observação. Um homem poderoso não é aquele que disseca o universo como uma caixa de quebra-cabeça, examinando-o peça por peça e medindo cada peça com precisão científica. Um homem poderoso precisa apenas olhar para o universo para mudá-lo. Tecnomagos Gaelos. O objetivo final do culto mecânicos é compreender e compreender plenamente a glória do Omniscience.
A tentativa comunitária e pessoal dessa forma de iluminação é conhecida como a busca pelo conhecimento. O culto acredita que todo conhecimento existe no universo e que é basicamente uma questão de tempo até que ele possa ser reunido para completar a busca. O culto, portanto, não se inclina a realizar a maioria das pesquisas e desenvolvimentos científicos básicos. Apesar disso, algumas pesquisas científicas originais continuam em Marte e nos outros mundos Forja do Império, o suficiente para manter a tecnologia imperial avançando de forma constante, ainda que extremamente lenta. A fé do culto é definida por uma série de 16 preceitos, conhecidos como as 16 Leis Universais, que foram divididos em dois conjuntos de 8 preceitos conhecidos coletivamente como os Mistérios e os Avisos. A vida é movimento direcionado. O espírito é a centelha da vida. Sem ciência é a capacidade de aprender o valor do conhecimento. Intelecto é a compreensão do conhecimento. Sem ciência é a forma mais básica do intelecto. A compreensão é o verdadeiro caminho para a compreensão. A compreensão é a chave para todas as coisas. O Omnissaia sabe tudo, compreende tudo. O mecanismo alienígena é uma perversão do caminho verdadeiro. A alma é a consciência da sensibilidade. Uma alma só pode ser concedida pelo Omnissaia. A consciência sem alma é inimiga de todos. O conhecimento dos antigos é inquestionável. O espírito da máquina guarda o conhecimento dos antigos. A carne é falível, mas o ritual honra o espírito da máquina. Romper com o ritual é romper com a fé. O problema é que ao longo dos milênios, o Mecânicos foi se tornando cada vez menos inovador. Hoje, grande parte dos seus ritos são repetições do passado. Ligar o motor de uma nave exige cânticos, incensos e unções com óleos sagrados. Se uma arma quebra, eles não consertam. Eles realizam rituais de purificação. Entoam hinos binários que tentam aplacar o espírito da máquina. O resultado é que o Império se mantém vivo não por inovação, mas por tradição, pela obsessão de não deixar o pouco conhecimento restante se perder. Esse é o coração dos adeptos mecânicos, engenheiros, guerreiros e sacerdotes, todos ao mesmo tempo. Um povo que vê a tecnologia como fé e que controla as forjas que sustentam todo o Império da humanidade. Se você acha que a burocracia do Império já é complicada, espera até conhecer a hierarquia dos adeptos mecânicos. Os caras conseguiram transformar a fé na máquina em uma estrutura quase feudal, onde cada mundo forja é um pequeno império em si, mas todos unidos pela devoção ao Omnissaia. No topo de tudo está o Fabricador Geral de Marte, o líder supremo do culto Mecânicos. Ele é, ao mesmo tempo, o chefe religioso, político e militar de Marte. Sua importância é tão absurda que ele tem um assento fixo entre os altos senhores da Terra, aqueles que governam o Império ao lado do Imperador. Abaixo dele existe o Fabricador Locum, uma espécie de segundo no comando, responsável por manter a ordem e supervisionar a produção marciana. Cada mundo forja fora de Marte também tem seu próprio fabricador geral, que governa como um soberano absoluto sobre aquele planeta. Esses fabricadores devem lealdade a Marte, mas na prática agem como senhores feudais. Cuidam da sua produção, mantêm seus exércitos e decidem quais segredos de tecnologia vão compartilhar com o resto do Império e quais vão guardar para si. Abaixo dessa cúpula encontramos os arquimagos e magos, que são basicamente os sacerdotes cientistas do Mecânicos. Cada um deles é especializado em um campo do conhecimento. Existem, por exemplo, os magos biológicos, obcecados em estudar a genética humana e xenos. Os logs, verdadeiros matemáticos proféticos que calculam o futuro com estatísticas. Os exploradores magos, que cruzam a galáxia em busca de tecnologia perdida. E os temidos magos Dominus, mestres da guerra e comandantes das forças do Mecânicos. Quanto mais avançados esses sacerdotes ficam,
mais partes do corpo humano eles substituem por máquinas. Alguns chegam a viver séculos ou até milênios praticamente sem nada de carne sobrando. E claro, nem todos seguem os mesmos caminhos. Existem ordens inteiras dentro do culto mecânicos dedicadas a funções específicas. Alguns se tornam artesãos responsáveis por construir armas e naves colossais, incluindo as temidas arcas mecânicos. Outros se tornam Janitors, especialistas em biologia que manipulam a vida como se fosse mais uma engrenagem. E há aqueles que escolhem a senda da Ordo Reductor, monges guerreiros especialistas em destruir fortalezas e realizar guerras de cerco. Mas o Mecânicos não é feito apenas de grandes senhores. A base da sua hierarquia é composta por milhares de patentes menores. Engenheiros, lex-mecânicos, que são como escribas e arquivistas de dados, transmecânicos, mestres da comunicação, sacerdotes rúnicos, responsáveis por escrever liturgias sobre as máquinas, e, claro, os servos, trabalhadores humanos comuns que servem como aprendizes ou operários. Abaixo deles estão os servitors, que já não são mais exatamente humanos. São corpos lobotomizados e transformados em ferramentas vivas para o culto. Toda essa hierarquia funciona de forma quase ritualística. O conhecimento é acumulado como se fosse poder religioso. Quanto mais dados e segredos um tecno-sacerdote domina, mais alto ele sobe. Não é como uma promoção no exército, é mais como um culto de iniciados, onde cada patente significa que você foi iniciado em novos mistérios do Deus Máquina. E como toda boa instituição do Império, há sempre espaço para ordens secretas e sociedades ocultas. Entre elas, fala-se muito sobre os Lordes Dragões, uma cabala misteriosa de arquimagos que policiava o próprio Mecânicos por dentro, garantindo que nenhuma heresia tecnológica ou poder em excesso destrua as ordens das forjas. Oficialmente, ninguém admite que eles existem, mas os rumores correm soltos. O resultado é que os adeptos mecânicos formam uma mistura única de teocracia, feudalismo e tecnocracia. Cada mundo forja é um reino sagrado cheio de fábricas, todos unidos sob Marte e pelo Omnissiah, mas ao mesmo tempo disputando poder, conhecimento e influência entre si. E no meio disso, cada tecno-sacerdote luta pela sua própria ascensão, substituindo carne por máquina e buscando cada vez mais se aproximar da perfeição divina do Deus Máquina. O Adeptos Mecânicos não é só um bando de cientistas religiosos. Eles têm exércitos inteiros capazes de rivalizar com qualquer força do Império. Cada mundo forja não apenas produz armas, mas também mantém suas próprias legiões de soldados, máquinas de guerra e até deuses metálicos andando pelo campo de batalha. Quando o Imperador firmou o Tratado de Marte, ele não ganhou apenas fábricas, ganhou também guerreiros fanáticos que lutam pela glória do Deus Máquina. A base das forças dos mecânicos são os Skitarii, soldados cibernéticos que já nasceram para servir, muitos modificados desde o nascimento. Outros são clones cultivados em tanques, mas todos têm algo em comum. São parte homem, parte máquina, conectados diretamente às suas armas. Seus cérebros são reprogramados, suas emoções apagadas e no lugar disso é instalado obediência absoluta ao Omnissiah. Cada Skitarius é monitorado por tecno-sacerdotes, que podem controlar seus movimentos à distância, transformando-os em verdadeiras marionetes elétricas. Eles são os olhos, as mãos e as lâminas do culto mecânicos. Mas os Skitarii não marcham sozinhos. Existem as guardiãs titânicas Secutarii, soldados de elite criados para proteger os titãs da Colégia Titânica. Enquanto as máquinas deuses avançam esmagando fortalezas, os Secutarii caçam os sobreviventes, limpam ameaças escondidas e garantem que nada se aproxime dos pés de um titã sem ser aniquilado. Alguns são armados com lanças elétricas capazes de derrubar veículos blindados. Outros, chamados Peltastas, usam armas versáteis para lidar com qualquer tipo de inimigo de carne.
Entre os mais fanáticos estão os electrosacerdotes, que cobrem o corpo com tatuagens de circuitos chamadas electos. Esses implantes permitem que eles canalizem eletricidade pura, liberando tempestades de raios contra seus inimigos. Eles marcham em procissões, entoando cânticos binários, até que o campo de batalha inteiro se ilumina com descargas elétricas sagradas. Alguns acreditam que eles literalmente se tornaram condutores da vontade do Omnissiah. Claro, nenhuma guerra do Mecânicos estaria completa sem os Servitors, ciborgues escravizados feitos a partir de criminosos lobotomizados ou corpos cultivados em tanques. Eles são programados para funções específicas: carregar armas pesadas, servir de guarda-costas, operar canhões ou até agir como arietes humanos. Alguns, como os Servitors pretorianos, são gigantescos, criados a partir de Ogrins, geneticamente modificados, transformando-se em muralhas vivas de carne e aço. Mas o verdadeiro terror dos inimigos do Imperium são as máquinas colossais, a Colégia Titânica, caminhantes de guerra que podem ser maiores que prédios inteiros. Cada titã é pilotado por um príncipe, ligado por uma interface neural que conecta sua mente diretamente ao espírito da máquina. Essa ligação é tão intensa que muitos príncipes não conseguem mais viver desconectados. O titã se torna uma extensão do seu corpo. Do menor Warhound, usado como batedor, até os imensos Imperator, verdadeiras cidades ambulantes de destruição. Os titãs são considerados deuses no campo de batalha. Um pouco menores, mas ainda devastadores, estão os Cavaleiros Imperiais. Essas máquinas de 9 a 12 metros são pilotadas por nobres descendentes das antigas casas de colonizadores humanos. Cada casa de cavaleiros tem sua própria cultura e juramentos, mas a maioria é aliada dos Mecânicos. Montados em seus cavaleiros paladinos, errantes ou lanceiros, esses nobres guerreiros lutam como campeões em batalhas que lembram torneios medievais, mas em vez de lanças, eles usam canhões térmicos e espadas em chamas. Outra força única do Mecânicos é a Legio Cibernética, uma ordem dedicada a construir e controlar autômatos de guerra. São robôs de combate ancestrais, programados com protocolos arcanos e guiados por tecno-sacerdotes. Cada um é considerado quase uma relíquia, uma arma viva do passado da humanidade que continua marchando para a guerra. Embora alguns tenham caído para o caos durante a heresia de Horus, os que permaneceram leais ainda lutam lado a lado com o Império. E se isso tudo já parece exagero, ainda existem os Ordinatos. Essas máquinas gigantescas não têm paralelo. Cada Ordinatus é único, construído para uma guerra específica, e guarda dentro de si uma arma singular. Desde canhões que disparam energia capaz de destruir continentes, até armas sônicas, que podem desintegrar exércitos inteiros. Eles não são apenas veículos, são tratados como relíquias sagradas, usados apenas em guerra de importância absurda. Toda essa força militar é organizada em formações chamadas congregações de batalha. Imagine procissões inteiras de tecno-sacerdotes, servitors, esquitari e máquinas avançando ao som de hinos metálicos, com incensos queimando e cânticos binários ecoando. É mais um ritual do que uma marcha de guerra. Cada ordem, cada disparo, cada passo segue liturgias gravadas nos salmos antigos do culto Mecânicos. Para eles, a guerra não é apenas destruição, é adoração, é o serviço supremo ao Deus Máquina. É por isso que quando o Mecânicos vai à guerra, não é apenas um exército, é uma missa bélica, um culto de metal e fogo, onde cada raio, cada projétil e cada lâmina serve para louvar o Omnissiah. E contra essa mistura de fé fanática e poder tecnológico, poucos inimigos conseguem resistir. Por mais que o Adeptus Mecânicos seja obcecado por rituais, fórmulas sagradas e protocolos de manutenção, quando chega a hora de ir à guerra, eles mostram por que são indispensáveis para o Império. Desde a Grande Cruzada até os tempos sombrios do Milênio 42, as forças do Deus Máquina estiveram presentes em praticamente todos os grandes conflitos. E muitas vezes,
não apenas como coadjuvantes, mas como protagonistas. Uma das maiores campanhas foi a Cruzada Indómitos, lançada por Roboute Guilliman após a abertura da Grande Fenda, quando a galáxia mergulhou no terror da Noctis a Eterna, e o Império inteiro quase foi engolido pela escuridão do Orb. Guilliman reuniu um exército colossal para restaurar algum tipo de ordem, e o Mecânicos foi fundamental. O arquimago Belisário Skoll, criador dos Primaris Marines, estava ao lado dele, trazendo não só sua genialidade, mas também legiões inteiras dos Skitarii, autômatos da Legio Cibernética, titãs e até cavaleiros de diversas casas, incluindo a vingativa Casa Christ. Marte e dezenas de outros mundos Forja enviaram frotas e armas. Foi um espetáculo de fé e tecnologia atravessando a galáxia, conquistando vitórias e reacendendo a esperança do Império. Mas, quando Guilliman foi forçado a voltar para Ultramar e enfrentar as Guerras da Praga, a cruzada perdeu força. Sem o Filho Vingador para unir todos, as forças começaram a se dispersar, cada mundo voltando a proteger seu próprio território. Durante as próprias Guerras da Praga, o Mecânicos mais uma vez mostrou sua força. Marte, Risa, Metallica e outros Mundo Forja enviaram reforços massivos para ajudar Ultramar a resistir à invasão da Death Guard, ou Guarda da Morte, e de outras forças do caos. Foi uma guerra brutal, onde a tecnologia mais pura do Omnissiah se chocou contra a podridão e a pestilência de Nurgle. Legiões de Skitarii e autômatos enfrentaram hordas de zumbis da peste, enquanto titãs marchavam contra os motores corrompidos da Legio Mortis. Foi uma das maiores demonstrações de que o Mecânicos ainda podia virar o jogo em momentos críticos. Mas nem sempre as coisas correm bem. Em Metallica, por exemplo, o Mecânicos quase foi destruído. O planeta foi cercado por forças de Nurgle, companhias inteiras da Death Guard, renegados do caos, titãs corrompidos da Legio Morbus e nada menos que 7 casas de cavaleiros caídos. A situação parecia totalmente perdida, até que a Casa Raven inteira chegou para salvar o planeta, junto com uma frota de guerra de Deimos. A batalha foi apocalíptica, mas no fim, os Daimons foram banidos e Metallica sobreviveu, embora marcada para sempre pelo toque da corrupção. Outra guerra marcante foi a Guerra dos Campos de Ferrugem. Marte e Graia lideraram uma coalizão de mundos Forja para explorar um gigantesco cinturão de asteroides rico em minerais e promécio. No começo, parecia apenas mais uma campanha de mineração, mas logo descobriram que os orcs já dominavam o interior dos campos. O que era para ser um esforço industrial virou uma guerra colossal contra marés intermináveis dos Pele Verde. O Mecânicos lutou com todas as armas possíveis para manter sua posição, atraindo reforços imperiais de toda parte. Foi uma guerra de desgaste absurda, que ainda ecoa nos registros como exemplo da resistência obstinada dos filhos do Omnissiah. E não dá para esquecer a ruína dos mundos da Forja. Os Necrons, despertando em vários setores, começaram a atacar território dos Mecânicos em busca de um material precioso, a Pedra Negra, a mesma usada para moldar os pilares de Cadia. Muitas fortalezas foram erguidas justamente em cima desses depósitos, e de repente o Mecânicos percebeu que estava no meio de uma guerra de escala inimaginável. Belisário Skoll liderou várias campanhas contra os Necrons, mas ele mesmo mal compreendia a dimensão do conflito. Cada vitória parecia temporária, e para cada mundo salvo, outro era perdido. Os Tecnos Sacerdotes entenderam que a situação era crítica, mas muitos hesitaram em pedir ajuda ao resto do Império, temendo serem acusados de hereges por sua obsessão com a Pedra Negra. E ainda existem as histórias obscuras, como os duelos sem honra, onde os cavaleiros caídos da Casa Negra, desaparecidos desde a Grande Cruzada, voltaram a surgir. Eles aparecem do nada, emboscam cavaleiros leais e desaparecem novamente nas sombras da galáxia. Um lembrete de que o Mecânicos não enfrenta apenas inimigos externos, mas também fantasmas de seu próprio passado obscuro. Essas guerras mostram um padrão. O Mecânicos é indispensável, mas também está sempre no fio da navalha. Sem eles, o Império não teria armas nem naves para lutar,
mas ao mesmo tempo, suas próprias ambições e segredos atraem inimigos cada vez mais perigosos. Seja contra os demônios de Nurgle, contra os orcs famintos de guerra ou contra os Necrons que despertam de seus túmulos de metal, os servos do Deus Máquina nunca param de lutar. E para cada vitória conquistada, o preço pago é em sangue, ferro e circuitos queimados. Se até agora parece que o Adeptos Mecânicos é só o pilar tecnológico do Império, a verdade é bem mais sombria. Porque, assim como os Astartes tiveram suas legiões que traíram durante a heresia de Horus, o culto da máquina também se dividiu. E nessa divisão nasceu o Mechanicum Sombrio ou Dark Mecânico. Na época da heresia, quando Horus se rebelou contra o Imperador, uma parte enorme de Marte se levantou em armas contra a Terra. Tecno-sacerdotes e forjas inteiras juraram lealdade ao mestre da guerra, corrompidos pela promessa dos poderes ruinosos. Esses hereges passaram a acreditar que o Deus Máquina era, na verdade, a manifestação dos deuses do caos, seres que ofereciam poder e conhecimento sem restrições. E para os mecânicos, a ideia de conhecimento ilimitado, sem dogmas e sem leis imperiais, era uma tentação irresistível. Foi assim que nasceu o Mechanicum Sombrio, responsável por criar máquinas de guerra demoníacas, híbridos impensáveis entre carne, metal e distorção. Foram eles que desenvolveram armas como os caças Hell Talon, os bombardeiros Harbinger e até mesmo os infames Obliterators, guerreiros que fundem seus corpos às armas, transformando-se em arsenais vivos. Até hoje, o Mechanicum Sombrio é uma das maiores fontes de poderio militar para as legiões traidoras e para o culto do caos. Mas nem todos os perigos vêm do lado traidor. Mesmo dentro do Mechanicus leal ao Imperador, existem facções radicais. Alguns, como os Canrianos, buscam recriar inteligências artificiais, proibidas desde a rebelião dos Homens de Ferro. Outros, como os Omnicíades, querem trazer o Deus Máquina para o mundo físico em um avatar separado do Imperador. E ainda há os organicistas, que a engenharia genética é tão válida quanto a cibernética, e começam a criar horrores biotecnológicos. Para uns, são apenas interpretações diferentes da fé. Para outros, são pura heresia. A linha entre a inovação e a abominação do Mecânicos é sempre tênue. Essa estranheza constante faz com que a relação entre o Mecânicus e o resto do Império seja complicada. Oficialmente, eles são aliados, parte fundamental da máquina imperial, mas na prática, eles vivem como uma casta quase autônoma, obedecendo mais ao Omnissiah do que ao próprio Imperador. Eles rejeitam abertamente a eclesiarquia, falam em binário, seguem ritos que parecem feitiçaria para qualquer cidadão comum. Para muitos, até mesmo entre os altos oficiais do Império, o culto da máquina parece alienígena demais, um aliado poderoso, mas assustador. E é aí que entra a Inquisição. Muitos inquisidores olham para os Adeptos Mecânicos com desconfiança. Afinal, eles escondem segredos profundos, fazem experimentos proibidos e até abrigam em Marte algo que muitos acreditam ser um Citã aprisionado. Existem registros de choque direto entre os tecno-sacerdotes e os inquisidores, perseguições de hereges tecnológicos e até batalhas abertas, embora raramente em larga escala. No final das contas, a Inquisição precisa do Mecânicus tanto quanto o Mecânicus precisa do Império. Sem eles, nenhuma nave voaria, nenhuma arma funcionaria, nenhuma cidade imperial sobreviveria por muito tempo. É uma relação de tensão constante. É uma necessidade mútua misturada com desconfiança permanente. E como eles estão hoje, no sombrio futuro do milênio 42? Os Adeptos Mecânicos continuam sendo indispensáveis para o Império. Suas forjas trabalham sem descanso para manter a guerra eterna do Imperador. Seus exércitos marcham ao lado dos Astartes e da Guarda Imperial em todos os frontes da galáxia. Mas, ao mesmo tempo, eles seguem cada vez mais presos a rituais e superstições, substituindo ciência por dogma. Enquanto o Império sangra contra o caos, os Xenos e a própria escuridão da galáxia, os Filhos de Marte continuam repetindo a mesma coisa. A carne é fraca, a máquina é eterna.
Essa é a essência dos adeptos mecânicos, engenheiros fanáticos, guerreiros e hereges. Sem eles, o Império já teria caído há milênios, mas talvez, justamente por causa deles, a humanidade esteja condenada a viver para sempre acorrentada às máquinas que adora. Bom, foi isso. Esse foi um grande resumo sobre os adeptos mecânicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. E se inscrever se não for inscrito. E valeu aí, abraço, até a próxima.